O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama, e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego, disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada.
Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Posso confiar, tudo está em tuas mãos, Senhor. Como posso ainda me abalar se minha vida em ti está? Posso confiar, tudo está em tuas mãos, Senhor. Como posso ainda me abalar se minha vida em ti está? Meu lugar em tua presença, mesmo que os dias estejam difíceis, a tribulação é momento de silenciar e ouvir que tua palavra é luz para os meus passos. Posso confiar. Cante isso nessa manhã. Posso confiar. Tudo está em tuas mãos. Tudo está em tuas mãos, Senhor. Como posso ainda me abalar se minha vida em ti está? E renova esse compromisso nesta manhã de confiar que a tua vida, que a tua história está nas mãos do Senhor. E no Senhor existe um lugar de descanso para cada um de nós. No Senhor existe um lugar onde encontramos forças para prosseguir na nossa caminhada. A questão é que às vezes nós olhamos mais para as tribulações. Hoje nós somos convidados pela palavra a permitir que o Senhor nos cure de toda cegueira espiritual, a permitir que o Senhor tire dos nossos olhos tudo aquilo que está nos impedindo de contemplar a glória dele agindo em cada um de nós. Pelo poder do teu Espírito, Senhor, nesta Eucaristia, atualiza em nós toda obra de cura, toda obra de restauração e de salvação. Ilumina-nos com a tua palavra e dissipa do nosso coração
dissipa da nossa mente tudo aquilo que tem tentado ofuscar o brilho da tua glória em nós. Desperta-nos, Senhor, para que possamos propagar a tua bondade e a tua vontade. Queridos irmãos e irmãs, estamos avançando no nosso processo de preparação para a Páscoa do Senhor. Iniciamos este tempo da Quaresma com o primeiro domingo em que a palavra de Deus nos falava de que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E conduziu Jesus ao deserto para que ele passasse pela experiência de tentação e ali no deserto ele pudesse vencer as tentações, se apresentando então para cada um de nós como esta imagem do novo Adão, que busca ter comunhão com Deus e vai vencendo cada tentação, vai vencendo cada situação, porque está amparado pela palavra do Senhor, está amparado pela comunhão com o Pai do céu. O segundo domingo da Quaresma nos apresentava o relato da transfiguração. Jesus que precisa falar aos seus discípulos daquilo que vai acontecer com ele, passando pela experiência de morte e morte de cruz, mas como os discípulos têm uma certa dificuldade de entender aquilo que Jesus tem a revelar, Jesus convida alguns a subir com ele ao monte, para que ali eles possam fazer uma nova experiência com o Senhor, eles possam ver, testemunhar a divindade de Jesus. No terceiro domingo, portanto, no domingo passado, a liturgia da palavra nos apresentava o relato da samaritana. Jesus que começa a falar com a samaritana e apresenta para a samaritana uma imagem que é muito cara para cada um de nós, que é a imagem da água viva. E Jesus ali se apresentou para a samaritana como aquele que queria mudar a história dela, aquele que queria dar a ela a oportunidade de recomeçar. E assim nós vivenciamos então toda a terceira semana da Quaresma. Chegamos aqui, neste domingo, quarto domingo da Quaresma. E neste quarto domingo da Quaresma, a liturgia quer nos apresentar um motivo de alegria para cada um de nós. E o motivo da nossa alegria está na certeza de que o Senhor nos ilumina. E isso aconteceu para nós de maneira oportuna, de maneira sacramental, no dia do nosso batismo. É importante a gente recordar isso, resgatar isso, e por isso fizemos a aspersão com a água benta no ato penitencial. Porque a liturgia do tempo da Quaresma, ela quer desenvolver em nós essa preparação para recebermos os sacramentos. Porque a noite da vigília pascal é a noite por excelência para a realização dos sacramentos de iniciação, batismo, eucaristia e crisma. Teremos a oportunidade de fazer essa renovação espiritual do dia do nosso batismo. Portanto, hoje, irmãos, a palavra de Deus quer nos apresentar alguns aspectos. E a primeira leitura, então, já vai revelar algo grandioso para nós. Quando já nos diz que Deus não olha as aparências. O cálculo humano, a mentalidade humana vai sempre olhar para as aparências. Não é que isso seja negativo. O problema está quando, diante das aparências, nós nos fechamos à ação de Deus. O problema está quando nós começamos a confiar mais em nós mesmos e abrimos mão de confiar em Deus. E a gente vai se recordar então da profecia de Jeremias: maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que deposita a sua esperança nele, maldito o homem que abre mão de confiar em Deus. Porque num dado momento ele vai se perder, num dado momento ele vai seguir um outro caminho. E somente o caminho que o Senhor prepara para nós, somente quando nós nos deixamos conduzir pelo Senhor, então nós caminhamos
segundo o Espírito. Então nós caminhamos segundo a essa imagem que nós vemos hoje, a imagem da luz, que é o próprio Senhor. Dessa maneira, então, a primeira leitura fala-nos da eleição de Davi. O profeta Samuel chega e vai fazer aquilo que é a sua função, precisa ungir um rei, e logicamente ele está se baseando em alguma orientação, mas ele ao mesmo tempo está aberto à orientação de Deus, ele está aberto ao querer de Deus, e diante da orientação de Deus, ele simplesmente se deixa conduzir. E acrescentou então: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Vejam, ao mesmo tempo que o texto nos apresenta que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, nós também vamos recordar que todas as vezes que Davi abria mão de experimentar a força do Espírito do Senhor, Davi acabava se desviando, Davi acabava fugindo da proposta de Deus. Mas Davi, irmãos e irmãs, tinha um coração sedento da vontade do Senhor. Davi era um homem humilde. Davi soube reconhecer as suas misérias. Davi soube reconhecer a sua limitação. E diante desse exame de consciência, Davi vai entoar a Deus um hino. Davi vai entoar a Deus um salmo penitencial que tantas vezes nós rezamos. Tende piedade de mim, ó Senhor, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. E ele vai suplicar algo grandioso: dai-me de novo um espírito decidido. Hoje nós precisamos pedir isso ao Senhor: dai-me de novo, Senhor, um espírito decidido, para que eu possa continuar no teu caminho. Dai-me de novo, Senhor, um espírito decidido, para que diante das seduções, para que diante das aparências que tantas vezes se apresentam para mim, eu possa reconhecer que somente em Ti eu encontro vida e vida em plenitude. Somente em Ti, Senhor, existe um caminho que mesmo no tempo de dificuldade continua sendo o melhor caminho para a minha alma. É o que nós vamos encontrar no primeiro salmo, Salmo 1. Depois você em casa é convidado a rezar com esse salmo, que diz assim: feliz o homem que não procede conforme os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei noite e dia. Padre, mas você pulou do Salmo 50, por quê? Porque aqui está o contexto da segunda leitura da missa de hoje. Quando Paulo fala aos Efésios, Paulo está na prisão, não se sabe muito bem em que prisão Paulo está nesse momento, e Paulo vai então enviar essa carta à comunidade de Éfeso, para chamar a atenção deles. Eles não podem se comportar como aqueles que abriram mão de ter vida em Deus. Eles precisam fazer uma escolha, eles precisam escolher o caminho segundo a vontade de Deus. E aí Paulo então se apoia neste salmo para dizer: aqueles que confiam no Senhor, aqueles que querem caminhar com o Senhor, nós podemos resgatar a imagem. Eles são como uma árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim,
mas são como a palha que o vento leva. Olha que imagem forte que Paulo apresenta. Quando nós escolhemos, irmãos e irmãs, abrir mão deste sono profundo, porque Paulo está falando dessa realidade, um sono profundo, desperta tu que dormes. Desperta porque Cristo quer te iluminar, desperta porque Cristo quer resplandecer em você. E quando você se decide em despertar, quando você se decide em abraçar o caminho que o Senhor está propondo para você, você é semelhante a uma árvore plantada à margem de uma corrente, uma correnteza. Ali, sempre, ela tem o seu alimento. Tudo o que ele faz vai prosperar, porque está reconhecendo que vem de Deus, está reconhecendo que é a obra de Deus. E isso só é possível quando nós permitimos o Senhor realizar em nós essa cura da nossa visão. O Evangelho de hoje nos apresenta um cego de nascença. Mas nós não podemos parar aqui somente na cura física. A cura física, Jesus poderia ter realizado apenas dizendo, eu quero, fica curado. Nós já vimos isso em outros evangelhos. Jesus apresenta algo a mais. E é nesse algo a mais que está aqui a base para nós entendermos que neste cego existiu uma cura profunda. Em primeiro lugar, o texto começa com um questionamento. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Bom, a gente precisa recordar que já naquela época se tinha uma mentalidade de que a enfermidade era fruto de um castigo. A enfermidade era consequência de um pecado. Então, se alguém nascesse com alguma limitação, aquilo era consequência de um pecado, que talvez os pais tivessem cometido. Mas o próprio Evangelho já vai mostrar que não é assim. Para nós não existe essa dinâmica de que os nossos pais pecaram e nós vamos pagar pelos pecados dos nossos pais. Não, não existe isso. Não, isso tem que ficar claro para nós. Tá certo? Cada um paga pelos seus próprios pecados. Agora, é claro que todo e qualquer pecado traz consequências. Aí é uma outra questão. Tá certo? Mas nós não seremos castigados pelos pecados dos nossos pais. Aqui a gente tem que deixar muito claro, porque senão a gente vai incorrer numa outra prática doutrinária que não é a nossa. Não é a nossa. Quando a gente fala de rezar pela cura entre gerações, preste atenção nisso, porque é importante. Quando a gente fala de rezar pela cura entre gerações ou quebra de maldição, a gente está dizendo que muitas vezes nós trazemos consequências, sim, de escolhas equivocadas, mas em nenhum momento nós estamos pagando pelos pecados dos nossos pais. Tá bom? Então a gente reza sim pela cura entre gerações. Nós sabemos, por exemplo, que muitas situações se repetem em nossas famílias, não é assim? Por exemplo, nós vamos ao médico, né? E aí o médico fala assim, qual é o seu histórico familiar de doença? Vamos lá. Tem alguém hipertenso na sua família? Então, a própria medicina ela vai reconhecer que tem algumas coisas que são genéticas, né? Hereditárias. Então, a gente reza também nessa situação, tá bom? Mas é importante deixar essa clareza. E aí, Jesus então responde, não, isso aqui, essa enfermidade desse cego vai servir para glorificar a Deus. Irmãos, é claro que uma cura física já iria glorificar a Deus. E foi importante este cego experimentar essa cura física. Mas é bonito perceber o movimento que vai acontecendo ao longo do Evangelho. O movimento que acontece ao longo do Evangelho vai apresentando este homem que saiu de uma realidade de escuridão.
e abraçou a luz. Foi uma cura física? Sim, mas houve uma cura espiritual. Houve uma cura na sua alma. Quando nós lemos o livro do Gênesis, nós vamos ver que Deus faz o homem do barro. Não é assim? Como que você pega um barro, se esse barro não tiver úmido, você não vai conseguir fazer nada com ele. Não é isso? Vai ser uma poeira. Pois bem, Jesus pega essa mesma imagem. Só que agora Jesus vai utilizar da saliva para fazer uma lama. O que está aqui? Jesus está trazendo essa imagem de recriação. Assim como no Antigo Testamento Deus criou o homem do barro, Jesus agora está recriando este cego. E está dando a ele a oportunidade de crer. Está dando a ele a oportunidade de fazer uma experiência de fé. É uma cura física, mas que chega ao seu espiritual. Chega à totalidade desse homem. Portanto, nós vamos perceber que este cego ele vai fazendo uma profissão de fé. Ele começa dizendo: olha, se este homem é um pecador, nós estamos então um pouco perdidos. Porque nós aprendemos ao longo de toda a nossa vida que Deus não escuta um pecador. Deus não escuta. Como que escutou esse homem? Então, ele chama Jesus de um enviado, por exemplo. Depois ele vai dizer que acredita que Jesus seja um profeta. E por fim, ele vai reconhecer que Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Jesus é o ungido. E aí, lá no finalzinho, igual no Evangelho da semana passada, em que Jesus se apresentou para a samaritana resgatando a imagem do Antigo Testamento, do eu sou, hoje também Jesus vai se revelar para esse homem. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Profissão de fé que vem acompanhada de um reconhecimento da divindade. Profissão de fé que ele faz: eu creio, Senhor, e se prostra, reconhecendo assim a divindade do Senhor. Portanto, percebam, ele foi curado no físico? Foi. Mas a cura maior que esse homem experimentou foi na sua alma. Passou a crer no Senhor. E aí Jesus vai terminar o evangelho de hoje dizendo: eu vim a este mundo para aqueles que até então eram considerados cegos, possam passar a ver. E aqueles que se acham que veem tudo, permaneçam na cegueira, porque não quiseram dar um passo a mais. Para ser fiel, vamos ouvir o texto. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Eles questionam a Jesus, porque Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Quando nós nos fechamos à proposta do Senhor, de vida, de salvação, nós nos tornamos cegos. Esse homem, ele soube acolher essa vida nova. Temos a oportunidade, irmãos, estamos nos aproximando da grande semana. Temos a oportunidade de acolher também essa vida nova em cada um de nós. Voltar a confiar, voltar a esperar, sabendo que vem do Senhor tudo aquilo que nós precisamos.
a gente reza muitas vezes o Salmo 22. E a tradução fiel do Salmo 22 vai nos dizer assim: o Senhor é o pastor que me conduz, e nele não me falta coisa alguma. Só que para a gente compreender isso, é necessário ter a coragem, muitas vezes, de romper com os cálculos humanos. É necessário muitas vezes ter a coragem de abrir mão de querer centralizar e controlar todas as coisas, para confiar nele e aguardar dele a provisão para a nossa vida. Feche seus olhos um instantinho. E eu convido você a dar esse passo na fé nesta Eucaristia. O que hoje tem sido difícil para você acreditar que o Senhor continua no controle. O que hoje tem exigido de você algo que parece ser muito difícil, voltar a confiar e a esperar. Vai convencendo o teu coração nesta hora que você pode confiar no Senhor. Talvez por ter depositado a esperança e a confiança em coisas e pessoas que só geraram decepção, você tenha cansado de confiar, tenha se decidido inclusive a deixar tudo de lado. Hoje eu quero te apresentar mais uma vez a razão pela qual você pode voltar a confiar. Existe um lugar de descanso, existe um lugar de acolhimento, em que você experimenta o abraço daquele que é misericórdia, daquele que é o justo juiz, mas que não se cansa de perdoar. Diga ao teu coração: eu posso confiar no Senhor. Eu posso voltar a confiar, eu posso voltar a esperar no Senhor. Ainda que os dias estejam difíceis, ainda que a tribulação esteja se manifestando, mesmo que o mar esteja revolto, eu posso confiar. Posso confiar, posso confiar, tudo está em tuas mãos, Senhor. Como posso ainda me abalar se minha vida em ti está? Posso confiar. Isso, igreja, cante isso. Posso confiar, tudo está em tuas mãos, Senhor. Como posso ainda me abalar se minha vida em ti está? Meu lugar em tua presença, mesmo que os dias estejam difíceis, a tribulação é momento de silenciar e ouvir que tua palavra é luz para os meus passos. Eu posso confiar. Tua igreja dizendo isso a ti nesta manhã, Senhor. Confiar. Acolha a nossa oração. Em
tuas mãos, Senhor. Como posso ainda me abalar se minha vida em ti está? Posso confiar, tudo está em tuas mãos, Senhor. Como posso ainda me abalar se minha vida em ti está? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,